Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus a gente ainda continua por aqui, tá? Por essa realidade, tá? E como é que se diz? Para a gente continuar, né, pessoal? O nosso processo de expansão da consciência. Por quê, pessoal? A gente que despertou, tá? Eu vou explicar isso aqui porque tem alguns ainda que não entendem as coisas como estão acontecendo, tá? Então, quando a gente desperta, a gente nasceu de novo. Nasceu aonde, irmão Samuel? Nasceu da barriga da mãe? Fazer igual a Nicodemo e perguntar como é que o homem pode nascer da barriga da mãe de novo? Porque existe o nascimento natural aqui, pessoal, e o nascimento espiritual. E é quando a gente desperta a consciência. Quando você acorda. É por isso que muitos falam aqueles que estão dormindo, né? Entende? Então, existe isso, o nascimento, tá? Então, quando você nasce, você é o quê? Aqui no mundo físico. Quando você nasceu, você era o quê? Criança, né? Não é isso? Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Então, um espírito, quando nasce espiritualmente, desperta, ele é uma criança. Criança pequena, irmão? Não. Ele é criança no entendimento. Entende? Porque você vê uma criança, ela não sabe de muita coisa. Quando ela vai crescendo, eu estou falando de uma criança aqui física, né? Quando ela vai crescendo, é aí que ela vai tomando consciência do que é certo, das coisas, entende? Então, de acordo com a idade dela, isso vai acrescido mais. Ela vai tomando ciência das coisas. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você é uma criança lá, agora não significa que o espírito ele é pequeno. Não, tá, pessoal? Ele é um espírito, agora só que está, como é que se diz, numa vibração, num entendimento de uma criança em relação a outras consciências que estão mais avançadas. Você deu para entender, pessoal? Eu estou explicando isso porque tem muita gente que não entende. Então, o que é que a gente faz? A gente, para que esse espírito ele cresça, ele se torne um adulto, é expandir a consciência através do conhecimento espiritual, através dessa, como é que se diz, expansão da consciência, desse contato com o Criador, porque toda sabedoria, todo conhecimento está com o Criador. Então, quando a gente vai se aproximando, a gente vai tomando ciência, consciência, né? A gente vai tomando consciência do como é que se diz, o que é que a gente vai fazer, qual é o nosso propósito. É por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de expansão, pessoal, de buscar. E nesse caminhar, tá? Isso vai quebrando crença limitante, apego. Então, é um trabalho muito árduo, tá, pessoal? Então, a gente que é espiritual, a gente está nessa expansão. Aí aquelas pessoas, irmão Samuel, que ele não despertaram ainda, eles não nasceram de novo, eles ainda não entrou no processo do crescimento espiritual, da libertação da matrix. Ele está preso ainda. Porque o não nascer de novo é você estar na inércia, você está no sono, né? Então você não evolui, entende? Não expande a consciência, porque a evolução é a expansão da consciência.
Então, esses que ainda estão dormindo, pessoal, ainda não nasceram de novo, e eles ainda não são espirituais, por mais que ele vá para um templo aí, qualquer templo desse religioso, ele vai domingo, ele aprende, né? A ver desde criança, desde família, é criado naquele berço ali, mas não significa que essa pessoa é espiritual. Então, o espiritual é uma coisa, tá? Eu já estou falando o próximo tema, né? É meu tema que vai ser o que é ser um espiritual, né? O que é um ser espiritual. Então, o que é um ser espiritual, pessoal? Então, estou explicando isso, tá? Que foi meu tema que eu estava aí estudando, tá, pessoal? Eu estava estudando ontem isso, tá? Aí eu tô com isso na cabeça, mas eu tenho que explicar isso, tá, pessoal? Nessa introdução, porque muitos ainda não entendem. Então, a gente aqui, que vocês que estão assiduamente despertar a consciência, vocês estão no processo de evolução. Que é esse processo de evolução? É o expandir da nossa consciência. E ele só expande com o quê? Com frequências elevadas, com conhecimentos elevados, a gente ir buscando isso. Mas se você despertou e também, como é que se diz? Não. Como é que se diz, pessoal? Você não busca, não trabalha a sua espiritualidade, você quer ficar na ilusão do mundo, você quer ficar aí, né, saindo, você quer, tá? Se você não faz esse trabalho, e o que é que acontece? Você fica na inércia também. Por isso que até aqueles que despertaram, ele precisa continuar o processo de evolução para a gente entender o que a gente vai fazer aqui, o nosso propósito, o que é que, né? Então a gente precisa entender isso. E sou eu que vou explicar. Então, o que é que eu vim fazer, moça? Me diga aí. Eu vou ler sua mente, eu vou ler sua mão. É isso que vocês vão buscar, pessoal? É o que muitos estão buscando. Ei, esse que eu tô vendo. Eu tô vendo aqui que você é isso. Eu tô vendo aí o outro joga a carta, aí a outra, aqui vai aparecer uma mulher, você vai se casar, você vai ser rico. É isso que você tem que buscar? Não. É a sua conexão com o seu Criador. Ele vai lhe revelando quando você vai buscando ele, as frequências elevadas, ele vai revelando aquilo que você veio fazer aqui. Entende? Mas isso é o que acontece no meio espiritualista e no meio evangélico. Por isso que no meio, o escuta agora evangélico é eis que vejo, não sei o quê. Você está numa prosperidade, você está numa mansão, oh meu Deus, cheio de mulher. Entende? Então, tem aí, porque a gente fica nessa inércia, a gente não quer trabalhar, não quer buscar, não quer estudar, não quer melhorar, né, no dia a dia o nosso comportamento, a gente não quer, mas a gente quer saber o que é que é preparado para a gente. Aí aparecem essas pessoas aí, esses aproveitadores aí. Entende, pessoal? É por isso eu tenho que explicar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu sei que muitas pessoas é assim, entra nessa situação, tá? Tanto no meio evangélico quanto no meio espiritualista tem isso, tá? Porque todo mundo quer saber, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter prestígio, né? Todo mundo, o mundo aqui tá, todo mundo tá buscando isso. Por quê? Porque o dinheiro aqui é colocado como uma energia, uma força que faz com que você se mova nessa realidade. Aí por isso que muito busca isso. Aí venha fazer aqui a campanha.
né? As igrejas evangélicas é isso, é campanha. Aí no meio espiritualista, vem aqui que vou descobrir o seu futuro, vou mostrar aqui, você vai receber a, como é que se diz, a energia da prosperidade. Essas coisas aí, pessoal, tá? Vocês sabem, tá? Vocês veio desse meio, tá? Vocês sabem o que está acontecendo nesse meio, tá? E às vezes eu não gosto nem de falar isso, porque tem muitos que ficam zangados, tá? Comigo, tá? Porque ele às vezes gosta do líder lá, gosta do guru dele, gosta da pessoa ali. Aí quando fala ali daquele, ele fica meio zangado comigo. Mas é isso que acontece, tá? E é por isso que as pessoas, né? Os evangélicos mesmo, só final de semana eles vão lá, aí no meio da semana eles estão aprontando, estão fazendo o que bem entender. Não estão preocupados com a sua espiritualidade, nem nada, tá, pastor? A maioria, tá? É assim, tá? São poucos ainda que se dedicam, tá, pessoal? A espiritualidade, a se tornar uma pessoa melhor, tá? São poucos. Mas é isso, tá? Explicado, eu vou. Próximo tema, né? Quando eu vou falar sobre isso aí, tá? Esse tema que é o que é ser um espiritual, né? O que é um ser espiritual? A gente que se tornou. Então, todos são um ser espiritual, pessoal? Não. Você ser um ser espiritual elevado é diferente. Agora, as outras pessoas, tudo tem consciência, tudo é um espírito, mas estão dormindo, estão mortos, né? Como a Bíblia fala, desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, tá morto. Então, que morte é essa, pessoal? Eu já expliquei aqui, tá? Tem um vídeo que eu explico o que é a morte física e a morte espiritual. A morte física não é igual à espiritual. A espiritual como é que se diz? É quando você está separado do Criador de Deus. Porque Deus é a vida. Então, quando você está separado dessa fonte, desse Criador, você está morto espiritualmente. Foi o que aconteceu com Adão. Então, numa morte espiritual, no esquecimento profundo, então entrou nessas coisas. E é o que a gente está fazendo agora, através da conexão com Cristo, ressuscitar dentre os mortos. A gente está ressuscitando, o espírito ele está despertando, ele está acordando para essas coisas espirituais. Entende, pessoal? Eu estou explicando isso aqui porque eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas que é nova no meu canal, tá? E eu preciso explicar isso porque tem muita gente que não sabe. É uma confusão, né, da matrix religiosa, é uma confusão. Então cria uma confusão na mente. Então eu preciso deixar isso claro. Foi por isso que teve uma pessoa, nossa, irmão Simão, quando você vai falando, parecendo que vai encaixando aquelas peças de quebra-cabeça. Parece que é um quebra-cabeça que faltava. Porque até você tem, né? Já passou por vários grupos, você tem conhecimento de algumas coisas, mas estão tudo desconectado. Então, precisa conectar igual a pessoa falou que era um quebra-cabeça. Então, é o que eu estou fazendo, um quebra-cabeça juntar para você se equilibrar tanto mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se andar no equilíbrio, tá? É isso, você vê que eu preciso até me cuidar fisicamente, porque às vezes meu físico aqui tá mexendo com o equilíbrio do meu espírito, da minha consciência, entende? Energeticamente.
Mas espiritualmente, emocionalmente, eu tô bem, tá, pessoal? Isso que é importante, tá? Mas a gente precisa equilibrar aqui o físico, né? Eu preciso desse veículo para poder caminhar aqui nessa realidade, para vocês me ouvir. Porque se eu for um fantasma, vocês não vão querer me ouvir. Tem pessoas que não querem me ouvir agora eu com esse corpo aqui, quanto mais é um fantasma. Já pensou, pessoal? Vocês vão querer me ouvir mesmo, aí que vocês vão sair correndo. Já tem gente correndo de me ouvir aqui, principalmente eu como fantasma, entende? Então, pessoal, é isso, tá? Eu tenho que vir explicar essas coisas, porque tem muita gente nova. Alguns que são antigos aqui, eles sabem o que eu estou falando, tá? Então, é isso, tá? Então, morte física é quando o corpo fica na inércia. Mas a morte espiritual, o espírito ele não fica na inércia, ele não fica parado. Agora, só que esse espírito está vibrando em frequências baixas, que é a frequência de morte. Não é vibrando na frequência elevada, que é uma frequência de vida, na frequência de Cristo, entende? Então, mesmo que eu estou me movendo aqui nessa realidade, eu não estou conectado a Deus, você está morto espiritualmente. Ah, mas ele anda aí, bebe, ele vai para os jogos aí, irmão Samuel. Ele apronta aí, como é que ele está morto aí? Ele está aproveitando. Você que pensa, tá? Ali só é o corpo físico, ele só está aqui. Quando ele, né, que vai acontecer com todos nós, tá, pessoal? A gente deixar o corpo físico, você vai ver que aquela consciência vai continuar vibrando no umbral. Ele vai para o umbral, vai ficar lá vibrando no umbral. E todos que estão no umbral, né, nessa baixa densidade, estão mortos espiritualmente. Então, tem muita gente, né, que tem saída do corpo, vai para o umbral, ele vê muita gente lá sofrendo, vê lá muita gente. Por quê? Porque aquelas pessoas estão mortas, a consciência, a alma daquela, estão mortas espiritualmente. Morta por quê, pessoal? Porque elas estão separadas da fonte criadora de Deus, do Criador. Ela está afastada dessa frequência. Então, elas estão lá. E às vezes é o que acontece, por isso que o sair da Matrix não é você, como é que se diz? Porque a gente está aqui seguindo ordem, a Matrix está dominando aqui. Mas ela também domina esse mundo espiritual baixo. O negócio que a sua consciência sair da Matrix é você despertando. Porque você passa para outra frequência, é você entendendo, então você começa a vibrar alto, começa a buscar, começa a amar, começa a fazer o bem, porque você está querendo se livrar. E é isso que Cristo e os apóstolos ensinaram. Né? Por isso que quando Pedro, né, cortou a orelha do soldado Malcolm, você sabe disso? Está aí na escritura, na Bíblia. Cortou a orelha, e aí o que é que Cristo fez? Epa, não faça isso. Pegou a orelha do soldado Malcolm e colou imediatamente, o sangue estancou imediatamente. E disse para Pedro: não faça isso, porque senão você não vai ter parte no reino de Deus, você não vai ter parte comigo. Né? Repreendeu ele: não faça isso. Tá? Porque ele não entendia ainda ali, tá, pessoal? Mas depois Pedro, os outros discípulos começaram a entender qual era a visão para eles saírem da prisão da Matrix. A maioria dos discípulos ele pensava querer sair do jugo, né, dos romanos, tá? Eles queriam sair daquele jugo do romano que cobrava imposto, então eles estavam querendo sair daquela situação política ali
daquele momento. Então ele pensou que Cristo ia libertar eles disso, né? Tanto que o que foi colocado do lado de Cristo, né? Barrabás, né? Ele lutava contra essas injustiças que o Império Romano fazia com os judeus. Por isso que Jesus não teve a atitude que o Barrabás teve. Por isso que as pessoas escolheram lá Barrabás, né? Porque Cristo até ajudou alguns romanos, né? Então Cristo veio mostrar uma fé, veio mostrar para como sair da matrix, como sair. Então você, a sua atitude, você entrar em outra frequência. Então, você quem? A pergunta é você quem? Você que é a consciência, tá? Porque muitas pessoas pensam que quando morrer, aí eu vou estar bem, aí eu vou sair desse tormento aqui, dessa realidade física. Você que está pensando. Você que não trabalha a sua espiritualidade, melhore espiritualmente para você ver o que é que vai acontecer com você. Entende, pessoal? E tem muitas pessoas nesse engano aí, achando que vai morrer, aí tá pronto. Não. É você que vai tomar a decisão agora, a sua vibração, para onde você vai. Se você despertou para você sair da Matrix. Entende? Porque a Matrix é tanto espiritual como física. Mas você às vezes só quer sair do físico. Então, por exemplo, qual é o problema hoje político que assola a gente? É o problema aí dos políticos. Então a gente vai atacar ele, vai. Não, pessoal. A gente não, a gente vai. A culpa é dele aí, a culpa é desse. Não, pessoal, a gente não vai falar que ninguém aí é culpado, que não sei o quê, tá? Porque isso já rola desde o tempo de Cristo. Os apóstolos experimentaram isso, Cristo experimentaram essa realidade. Mas o que é que Cristo estava ensinando? Ao seu espírito vibrar alto para sair da Matrix. Então, aqueles que despertaram, eles saíram da Matrix, saíram. Tá? Mas não, irmão, mas a gente está aqui. As coisas estão assolando. Sim, você está no mundo físico, seu espírito, mas seu espírito não está vibrando de acordo com o que essas pessoas querem. Entende, pessoal? Então, é isso que eu venho explicando aqui, tá, pessoal? Nos meus vídeos aí, tá? Algumas pessoas novas ainda não estão entendendo, tá, o que eu estou falando, tá? Por isso que a gente está aqui expandindo a nossa consciência. Por quê? Porque a gente precisa crescer para entender o que é que eu vim fazer a minha função, né? Entrar na vibração que a espiritualidade quer, evoluída, de amar o próximo, de fazer o bem. Tá, pessoal? Entende? Então você tem que procurar. Não sou eu, tá? Me diga aí o que eu tenho que fazer, moça. Não sei. Quem colocou o propósito na sua alma foi o Criador. Você tem que ir até Ele. Não é ir a mim que eu agora vou dizer o que é que você vai fazer. Não é assim, pessoal. Está fora do que Deus e a espiritualidade quer. Quer que você busque. Você busque de todo o coração. Aí sim você vai encontrar o seu propósito que você veio fazer, tá? Mas agora eu vou tomar um chazinho aqui. Vamos continuar, tá? O nosso estudo. Eu tive que dar essa introdução, tá, pessoal? Porque eu vi aí algumas pessoas, tá? Não entendendo o que eu tô falando, tá? E então, deve ser pessoas novas, deve ser pessoas, às vezes, de alguma religião, então não entende o que eu tô falando, tá?
ela pode até ficar zangada comigo que eu estou falando uma coisa totalmente fora do que ela ouviu. Tem outros que, tá, quando eu falo coisa assim que ela não entende, ela vai buscar, mas tem outras não, que já estão presas nos dogmas, então vai rejeitar aquilo que eu estou falando. Mas é isso, tá, pessoal? Faz parte, tá? Então, vamos lá? Vamos continuar a nossa caminhada do nosso estudo, aonde a gente parou, pessoal? Cadê? Cadê, pessoal? Eu anoto tudo, tá, pessoal? Então, a gente vai para a quarta parte desse tema aqui, né? Que é... Cadê? O que é o sentimento espiritual? Então, é esse sentimento que a gente tem que surgir. Sentimentos elevados tem que surgir na gente. E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Então, o sentimento espiritual é mais elevado e a gente tem que vibrar aí. A sua alma tem que vibrar. Por quê? Porque quando você deixar essa matéria, seu espírito vai para uma dimensão evoluída. Não vai continuar no mundo espiritual baixo, como muitas pessoas estão agora. O problema da gente, pessoal, não é a gente deixar o corpo físico morrer, porque todos nós vamos passar por isso, tá? Entende? E o problema não é esse, o problema é como está a sua consciência, aonde é que você está vibrando, qual é o sentimento que você está alimentando no seu campo mental e emocional, né? O que a sua consciência, a sua alma está vibrando. Isso que é importante. Então, de acordo com a vibração tá, você vai demonstrar que tá é uma pessoa desperta que está fora da Matrix. Quem é que está fora? A sua alma. Ah, mas eu dirijo um corpo aqui, eu estou preso aqui às situações aqui que a Matrix coloca. É isso, tá? Você só tá porque você está dirigindo um corpo físico aqui. Então, e você tem que entender o jogo e começar, como desperto, trabalhar para que você continue nessa frequência, né? Mesmo nessa realidade perturbada, você continue na frequência, porque você sabe, a qualquer momento a gente pode deixar o corpo físico. Quem que vai deixar o corpo físico? A sua alma, o seu espírito. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando você está agindo assim, você está desperto fora da Matrix. E o inimigo não quer, pessoal. Por isso que ele não gosta daqueles que falam de espiritualidade, porque despertar de consciência dessas pessoas, tá? É isso. Então, não é a gente estar aqui no mundo físico, a gente está debaixo do governo, da sua cidade, do prefeito, né? Do governo do Brasil. Talvez futuramente a gente vai estar debaixo do governo mundial, né? Porque a gente já está debaixo do governo. Agora disfarçadamente. Agora colocando os laranja dele, os governadores, prefeito, presidente da sua cidade. São tudo laranja. Quem comanda é essas pessoas que estão lá em cima. Você sabe o que é laranja, pessoal? É laranja de chupar? Não. Você sabe o que é a palavra laranja, né? Aqui no Brasil, sabe? Então, é só uma marionete que foi colocada ali para dizer que ele que manda. Mas não manda coisa nenhuma, tá, pessoal? Às vezes eu acho que ele não manda nem na casa dele. Entende? Dá uma de machão, mas talvez não mande nem na própria casa dele, tá? Então, pessoal, então é isso que a gente precisa entender. Então, quem é que está fora da matrix? É a nossa consciência. Por quê? Porque a nossa alma está vibrando em outra frequência. Quando a gente está na Matrix, é quando a gente está na vibração que a Matrix quer. Vibração de medo, de vitimismo, né?
de desesperança, né? Então, quando você está envolvido aqui, você está, aí você está preso. Quem é que está preso? A sua consciência, o seu espírito. A sua alma está presa. Ela está vibrando de acordo com o que você está vendo. Entende, pessoal? Eu preciso explicar isso porque as pessoas, para entender o que é libertação, o que é o estar preso na Matrix, o que não é. Entende? Eu falei aqui no meu vídeo anterior, a quebra da, do ciclo espiritual. Então, se você não desperta, se você continua nos vícios, nas coisas, você está preso a frequências baixas. Ah, irmão Samuel, eu preciso ainda ter um vício aí, eu preciso trabalhar. Então, vamos trabalhar aqui a espiritualidade, evoluir, né? Vamos melhorar moralmente, pessoalmente, como pessoa, porque a gente não pode entrar no jogo, não pode ficar preso a nenhuma coisa. Então, vamos trabalhar o nosso desapego das coisas. É aqui, pessoal. É no trabalho espiritual. Principalmente a gente que é desperto. Porque senão a gente volta para a mesma prisão. É igual o Cristo vem, né? Liberta a gente da prisão, né? Deixa a porta aberta. Mas aí você diz, ah, não, aqui o despertar não é muito bom, vou voltar lá para a prisão. Aí chega, tá aberta a grade lá, você pega e fecha, você mesmo se tranca. Entende? É a mesma coisa, por causa, eu gostava tanto daquele vício lá, eu gostava tanto daquela coisa, eu gosto do pastor lá. Ele tá falando errado, mas ele é tão bonzinho. Eu vou para lá. Então as pessoas voltam para o mesmo sistema que ela quer, a pessoa volta. Se ela não começa a expandir, não tem como mais voltar. Tá, pessoal? É daqui para frente, não tem mais jeito, tá? Eu despertei, meu Samuel. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Você não tem como, foi ontem até eu falei, né? Eu vou tirar o vídeo do irmão Samuel da minha cabeça. Não existe isso, tá? Por isso quem assiste meu vídeo aqui, assistiu 2, 3 vídeos, já marcou ali a alma dele, tá? As coisas que eu falo aqui já vai marcar a sua alma. Mas é pro bem, tá, pessoal? É pro bem, não é pro mal, tá? Agora vai ser essa luta aí que você vai estar por causa dos apegos da religião, apego de muitas coisas, tá? De vícios, tá? Então, é essas coisas, tá, pessoal? Então, aí o que é esse sentimento espiritual? Ele fala, sentimento espiritual é uma vibração, uma frequência, né, energia, e é a vivência emocional de uma conexão com algo que transcende a nossa alma. Essa conexão com a divindade, então, o Pai, o Filho e o Espírito, que está no próprio indivíduo, tá? Que antigamente, né, Deus não podia, se Cristo não faz o sacrifício, a gente não podia, Deus não podia fazer morada no templo que é a gente. Ele tinha o templo lá, que era feito de pele de carneiro, que os israelitas fizeram para ele habitar ali naquele templo. Tá? Aí ele fala, esse sentimento espiritual transcende a emoção puramente física, instintiva, manifestando através de um estado de paz profunda, compaixão, amor incondicional, gratidão e um forte sentimento de propósito. Então, como é que se diz? Através do estado de paz, compaixão. Então, são essas frequências que o sentimento espiritual tem que estar no seu ser, pessoal.
tem que estar circundando esse campo mental e emocional. É esse sentimento, não sentimento de medo, de tristeza, não esse tipo de sentimento, tá, pessoal? Porque esse sentimento vai além das coisas físicas. Então, não é aquela emoção física que você sente, instintiva. Às vezes, quando você vai lá para o templo, começa a chorar, aquele negócio, mas depois ali você, quando sai dali, passa. Não, esse sentimento é duradouro, tá, pessoal? É um sentimento que vai além dessas coisas físicas. Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, e agora a gente vai para a quarta. A gente parou aqui, não foi no último, como para compreender e cultivar a espiritualidade, que é o discernimento, que você tem um discernimento espiritual. Ele fala, é útil notar a diferença entre o que é de desafio emocional, então ligado ao comportamento e trauma, e a busca espiritual ligada a valores, atitude de fé. Então, aquele que tem o discernimento, ele sabe diferenciar aquilo que vem das coisas da emoção e aquilo que vem das coisas espiritual, vem desse sentimento. Mas é uma pessoa que tem discernimento espiritual. Quem não tem, pessoal, talvez ele vai confundir coisas, traumas emocionais com o sentimento espiritual. E não é. Entende? Como um olhar de um terapeuta que tem essa capacidade é melhor para ele discernir a pessoa. Porque você vê hoje os médicos, mecanicistas, ele às vezes nem olha para sua cara, ele está preocupado em ir lá passar o remédio. Ah, o que é que foi? É isso? Ah, não sei o que. Às vezes os médicos agora não estão nem examinando você, o físico. Já vai prescrevendo, toma aí, toma esse remédio. Se melhorar, melhorou. Se não melhorar, morreu, pronto. Tá assim, pessoal. Entende? Então, um terapeuta, um psicólogo, ele precisa ter esse discernimento aí. Então, quando você pega um terapeuta que ele é espiritual, ele tem essa visão. Quando você chega lá, apresenta seu problema, ele percebe o que é coisas emocionais e o que é coisa do sentimento, desse sentimento espiritual. Entende? Por isso que você tem que procurar uma pessoa, principalmente se você tem esses problemas espirituais, né? Vai lhe ajudar, tá? A entender muito. Então, os terapeutas aí, tá? É aí muitos, tá? Tem muitos aí que alguns ainda não têm muito discernimento, mas estão aí, tá? Pode ajudar vocês aí. Entende? Eu aqui também sou um aqui, tá? Que tem esse conhecimento. Tá, pessoal? Então, aí ele fala, ligado aos valores de atitude de fé. Então, ele vai saber diferenciar. É o discernimento, né? Aí, o que mais? Quarta parte. E quais são os três tipos de sentimento? Então, qual é os três tipos de sentimento, né? Que a gente apresenta? Ele fala, na psicologia e na ciência cognitiva, os sentimentos são geralmente classificados em três grandes categorias de acordo com seu impacto na nossa vivência. Então, de acordo com a psicologia, né, e a ciência cognitiva. Então, tem até uma psicologia cognitiva, né? Eu estudei isso lá também, tá? Não sei se tem ainda, né, a matéria aí. Nunca mais sei, nunca mais vi aí, tá? Mas tem. E ele define o sentimento humano, né? Em três categorias. Aí ele fala, primeiro, positivo,
né? Então, o sentimento positivo, né? O que é que ele fala que é esse sentimento positivo? Despertar, desperta o bem-estar e satisfação. Exemplo, alegria, amor, gratidão e esperança. Então, é quando a gente está vibrando, né, pessoal? Esse sentimento está dentro do nosso campo mental e emocional. Então, está gerando emoções, né? Comportamento bom, então, alegria, né? Então, porque o despertar traz o bem-estar e satisfação, né? Então, você está no despertar, você começa a ter alegria, sentir amor, gratidão. Então, você agradece a Deus, você tem esperança, uma esperança espiritual, não só esperança dessa realidade física que Deus vai nos dar, porque Deus vai nos dar vida eterna. Entende, pessoal? Então, quando você está vibrando, você está num sentimento positivo. Essa é a categoria, né? Primeira. Aí, cadê? Cadê a outras categoria? Aí, a outra categoria é a negativa. Aí você já sabe, né, pessoal? Eu acho que a maioria aqui já experimentou essa categoria, que é o quê? Provoca desconforto e serve como um mecanismo de proteção ou alerta. Exemplo, medo, tristeza, raiva, frustração. Porque também o, a categoria negativa do sentimento, né? Ela também é um mecanismo de proteção de alerta, quando a gente sente medo. Então, às vezes, para a gente parar, para a gente se proteger. Mas às vezes a gente está na tristeza, está na raiva, frustração, então sente frustração. Então, todas essas vibrações, quando a gente está vibrando negativamente. E ela vai provocar na nossa consciência um desconforto, tá, pessoal? Porque quando a gente vibra nisso, a gente começa, nosso emocional começa, então a gente vai ter uma reação. O coração pode acelerar, né? A gente sente tristeza, a gente fica mais cabisbaixo, a gente sente raiva, então se enfurece. Então isso mexe também com o sistema imunológico, né? Principalmente com o estômago aqui. A pessoa que sente raiva tem dor no estômago. Frustração, então a pessoa é frustrada, então a pessoa pode até guardar mágoa, rancor, tá? Então ela se sente frustrada com alguma coisa que não fez. Então, tudo isso é uma categoria de sentimento negativo. Por isso que a gente não pode ficar aí, tá, pessoal? Porque a gente tem que estar lá naquela que é a positiva, que é quando a gente desperta, a gente tem esse sentimento. Você sente, quem é desperta aqui sabe o que eu estou falando. Mas essa negativa aqui, todo mundo já sentiu. Todo mundo já sentiu medo, tristeza, raiva, frustração. Quem é que não sentiu aí? Coloca aí, pessoal. Quem é que não sentiu essas coisas? A gente. Mas ele fala que tem a terceira categoria, a neutra. É aonde tá. A gente entra no equilíbrio, e é aonde a gente que é espiritual precisa entrar, para que a gente também não fique só na negativa e, né, nesse sentimento só, a gente fique neutro também, né? E essa frequência é boa porque ela você fica no meio, você não vai no balanço do pêndulo. Você já ouviu falar do pêndulo? Então você não vai na frequência do pêndulo. Então os radiestesistas, os reikianos, ele usa um pêndulo, você já viu? Se alguém que foi na consulta com o radiestesista viu que ele usa o pêndulo. O que é que ele está medindo? Ele está medindo ali o que? Então, aonde você está vibrando. Se é na frequência negativa ou positiva. Então, no sentimento
negativo ou você está tendo sentimento positivo. Então, ele está usando aquele pêndulo para isso. Os radiestesistas, os reikianos, eles sabem o que eu estou falando. Tem outras pessoas que vão falar, o que é que Samuel está falando, pelo amor de Deus? Então, ele está medindo a sua frequência. Por quê? Ele sabe que a sua alma, ela vibra em uma frequência. Os reikianos e os radiestesistas, eles sabem disso. Eles sabem que a gente está emanando uma vibração. Tá? A gente que é espiritual, a gente sente. Então, você que é um radiestesista, um reikiano, então vai atender uma pessoa. Aí você, primeiro, quando ele entra lá, você já sente, né, a vibração. Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar o pêndulo para confirmar aonde está a vibração das pessoas. Então, aonde está a alma dela, o sentimento que ela está vibrando. Então, será que é negativo? Será que é positivo? Será que é neutro? Então, ele vai, ó, ali com o pêndulo, ele vai ver. Então, ele na sua entrada, ele sentiu. E ali ele tem certeza. Então, aí ele vai começar a fazer um trabalho ali para que você saia da vibração. A sua alma, o sentimento, você começa a lidar com os sentimentos, as suas coisas, para você sair da vibração negativa. Tá? E a gente, como espiritual, a gente está querendo entrar nessa aqui, na neutra. Né? Ele diz que não são interessantemente bom ou ruim. Então, não é bom nem ruim essa aonde você vai vibrar. Funciona como uma reação pontuais ao ambiente. Como, o exemplo como surpresa. Às vezes você tem uma surpresa. Por isso que a gente, quando é pegado surpreendido, então pode ser com a notícia, com alguma coisa, então pode mudar a vibração. Então, de acordo com a notícia, se a notícia for boa, você vai ter uma reação mais alegre. Ah, você ganhou tanto dinheiro aí. Então, você acha que você vai ficar triste ou vai pular? Entende? Então, você pode estar na neutra, mas pode ter uma reação surpresa, né? Então, é o que a gente, aqui espiritual, a gente fica na neutra, tá? Para não estar tão emocionalmente oscilando, né? Tendo essa oscilação no sentimento, na nossa emoção. Então, a gente fica na neutra, mas pode ter uma surpresa. Ah, você ganhou aqui o prêmio de não sei quanto, então você começa a sentir alegria. Ou então acontece, aconteceu aí um acidente com nosso parente, ou ele faleceu, alguma coisa. Então, quando você recebe essa notícia, você vai ter uma reação surpresa. E aí você vai sair dessa neutralidade. Por isso que é difícil, tá, pessoal? Para a gente, tá? A gente está se equilibrando, às vezes está nessa neutra, né? Para não ser tão bom e não ruim, a gente está equilibrado, mas com coisas pontuais, né? Do ambiente. Então, se o ambiente não tem nenhuma surpresa, a gente está tranquilo, a gente está numa vibração, uma neutra, sem estar no negativo, também sem estar no positivo, ali tranquilo. Mas de acordo com o ambiente onde você estiver, se você tem surpresas, muda completamente o seu sentimento e a sua vibração. Mas eu espero que seja temporais, né? Temporal. Depois você volta o equilíbrio, depois você volta essa neutralidade, né? No sentimento. Então, não é que a gente não vai ter sentimento, pessoal. É que a gente não pode ficar oscilando, porque a humanidade ela está oscilando tanto para o sentimento negativo quanto para o positivo. Está sempre assim, ó. Então, é uma oscilação que não deixa você em equilíbrio. Por isso que tem pessoas, às vezes, que tá em uma alegria só, depois está chorando. Tá. Então, né? Isso acontece muito com mulheres, né, pessoal? Ela tem muita oscilação desses sentimentos, né?
Mas é isso. É por isso que a gente está trabalhando, para chegar a um equilíbrio desse. Então, o sentimento que a gente tem que ter são esses sentimentos assim que a gente tem que trabalhar. E não é fácil, pessoal. Então, se você está num ambiente perturbado, um ambiente de surpresa, é difícil você ficar nessa neutralidade. Então, você sempre fica oscilando. Uma hora tá com sentimento positivo, outra hora tá com negativo. Outra hora tá com raiva, outra hora tá com tristeza, outra hora se sente frustrado, outra hora tá com medo. Entende, pessoal? Então, muitas coisas acontecem isso, então oscila, tá, pessoal? De acordo com o que a gente está enfrentando no ambiente. Por isso que é a nossa dificuldade é estar nessa neutralidade aqui, é estar nesse equilíbrio. Porque o ambiente aqui tá toda hora tá mudando. E olhe se você estiver em um ambiente, tá? Mais pesado, complicado ainda. Aí vai piorar a situação. Você vai estar sempre oscilando. Por isso que a gente agora, como espiritual, a gente está escolhendo o melhor ambiente, as melhores pessoas, os lugares para a gente estar numa vibração boa, né? Até neutra também. Então a gente tá buscando tudo isso, tá, pessoal? Espero que a gente consiga, tá? Aí o que mais, pessoal, ele fala? Ele fala, por isso esse sinais comuns para as pessoas que estão no processo do despertar. Então, são sinais comuns daquelas pessoas que despertaram, estão no processo do despertar espiritual. Esses sinais a pessoa apresenta, como a sensibilidade e a intuição. Então, não tem como, tá, pessoal? Pode colocar aqui, vocês que são espirituais, se sua sensibilidade está aflorada e a sua intuição. Coloca aí, pessoal. Não tem um desse aqui, tá? Eu assisto outros canais aqui de pessoas espirituais, elas sempre falam sobre isso. Sensibilidade e intuição aflorada. Então, são sinais comuns daqueles que despertaram. Mais aflorada, né? Percepção da sincronicidade, então, do universo, então, percebendo as coisas, né? Números iguais, então, situações que não estão acontecendo na sincronia, tá? Sensação de déjà vu. Você sabe o que é essa sensação de déjà vu? Muitas pessoas que passam por um lugar, nossa, eu já tive aqui, mas a pessoa não sabe o que é. Então, sensação de déjà vu. Então, muitos falam que essa sensação de déjà vu está ligada ao espírito que já morou naquele lugar, teve uma encarnação ali. Então, ele tem uma afetividade com isso pode ser numa cidade ou numa casa, tá, pessoal? Isso pode ser em ambiente, então, que traz uma familiaridade para ele. Eu estava vendo agora um vídeo aqui nas redes sociais, né? De uma gringa, né, pessoal? Que ela veio para aqui para Bahia e ela estava na Bahia e comendo as coisas que aqui, acarajé, né? Ela passeando aí no centro histórico, então. E ela disse que nesse trajeto ela fazia chorando, pessoal. Ela sentindo a emoção do ambiente, ela sentindo. Ela disse, ela sentiu na consciência dela falar assim: eu já vivi aqui nesse lugar. Eu já estive aqui nesse lugar. Então, é uma sensação, um sentimento de déjà vu que ela estava tendo ali. Então, ela dizendo que fez o trajeto todo com os olhos cheios de lágrimas, emocionada. E aí diz que o grupo, né, que ela estava, que ela disse que quando tinha que ir embora, né, voltar, que ela era de outro país,
Ela disse que não queria sair, ela começou chorando, não queria sair de Salvador. O que é isso, pessoal? A pessoa, então, é o espírito, a consciência da pessoa que já teve uma vivência ali. Então, tem um laço emocional com a cidade, com o ambiente. Isso acontece com cidade, né? Lugares, casas, tem casas que pessoas entram e também é a mesma coisa. Então, é a sensação de déjà vu, tá? Sensação de solidão dentre os outros sentimentos. Então, sensação de que parecendo que você está sozinho, mas você não está, pessoal. Isso acontece com aquele que está no processo do despertar da consciência, tá? É isso, não tem o que fazer, pessoal. A gente que é espiritual, a nossa sensibilidade da mente, a gente sente isso. E eu fiquei olhando o vídeo dessa uma turista, né, que estava aqui em Salvador, e ela estava contando isso, esse sentimento que ela sentiu. Ela, cada lugar que ela estava indo, as comidas que ela estava comendo, parecendo que ela está dizendo, parecendo que eu estou em casa. Então, como assim? Se ela veio ali a primeira vez, né? Nessa realidade física. Mas será que a consciência dela já não viveu ali, pessoal? E começa a bater esse déjà vu. Que é, nossa, eu já tive aqui. Né? Então, essa é a sensação de déjà vu. Tá? E espero que ela assista meu vídeo e entenda, né? O que se passou com ela, porque muitos não entendem, tá, pessoal? Então, ele diz sensação de solidão, dentre os outros sentimentos. Então, dentre outros sentimentos que muitos espirituais, aqueles que despertaram, que estão no processo, ele começa a sentir quando ele vai caminhando espiritualmente agora, ele vai sentindo. Eu tenho aqui muita gente que relata muita coisa aqui para mim, tá, pessoal? Muitas coisas aqui, os sentimentos que ela sente aí. São pessoas que já despertaram e estão nesse processo de despertar espiritual, começa a sentir essas coisas. Por quê? Aflorou a sensibilidade e a intuição dela. Então o espírito ele está percebendo não só as coisas do mundo físico, mas está também percebendo as coisas do mundo espiritual. A gente que é espiritual é assim, pessoal. A gente percebe as duas realidades, tá? Percebe espírito, a gente percebe muitas coisas, tá, pessoal? A gente que é espiritual, né? A situação aflora e a gente, como é que se diz? Tem esse sentimento tanto do mundo físico aqui, então. A gente pode perceber ambiente que está pesado, pessoas que estão pesadas. A gente pode perceber um espírito que se aproxima de você. Se ele é bom, né? Então, se o espírito é bom, ou o espírito é de baixa vibração, tá? Teve pessoas aqui que sentiram o que eu senti, tá, pessoal? Ela disse que sentiu cheiro de flores no quarto dela. Foi o que um dia eu estava aqui, eu senti, e não tinha ninguém colocando perfume, aquele cheiro de perfume de flores, tá? E diz que isso é a presença de espírito, né? Evoluído. Então traz aquele ambiente agradável e fica um ambiente até mais leve quando eu estava sentindo esse cheiro. Teve muitas pessoas que me falaram isso. Nossa, irmão, senti uma sensação assim. Meu quarto não tinha ninguém colocando perfume, não tinha flores na minha casa. Senti aquele cheiro de flores, tá? É igual também, às vezes, muitas pessoas sentem o cheiro de podridão, algo podre. A casa dela está até limpa, mas ela está sentindo algo muito fedorento. Então, deve ser um espírito de baixa vibração. Cheiro de charuto, né? Tem muitas pessoas que me relataram também
cheiro de charuto no dentro do quarto dela. Eu digo, nossa, eu não fumo, eu não tenho um charuto, eu não fumo charuto, ninguém aqui, por que esse cheiro? Então, deve ser um espírito, né? Viciado em charuto. Ele traz a frequência, então traz o cheiro. Então, tem muitas pessoas, a gente que é espiritual, a gente sente isso, tá, pessoal? Entende? Agora, sempre cheiro de jasmim, de flores. Então, eu senti aquele cheiro aqui no meu caso, cheiro de rosa, né? Eu até gosto daqueles perfumes de rosa, né? Mas eu não estava usando, então ninguém aqui estava usando. Então, estava um cheiro aqui muito forte, exalado. Então, é presença de espírito evoluído, né? Entende, pessoal? Tá bom, pessoal? Então vamos parar aqui já 60. Nossa, foi rapidinho, hein? Eu mesmo aqui com minha dificuldade, né, física, mas eu nem senti que passou. Então a gente tá na quarta, né? Então vamos para a quinta parte, tá, pessoal? Vou marcar aqui. Se Deus quiser, amanhã, qualquer dia desse aí, tá? Se eu tiver bem, tá, pessoal? A gente continua esse estudo aqui, tá? É isso, é tudo como Deus quer, tudo como a espiritualidade quer, tá? Não vamos chorar mingar, tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a vocês, vocês novos aí, tá? Eu dei uma introdução aí para vocês novos, das coisas para você entenderem, tá? É só vocês perguntarem também, tá, pessoal? Tem aí, pode colocar, deixar perguntar aí, tá? Que eu vou responder. Mas fiz essa introdução hoje no vídeo para vocês novos aí, tá? Obrigado aí vocês novos, vocês que se inscreveram, vocês que estão assistindo meus vídeos. Obrigado vocês. Obrigado a Deus, a espiritualidade, por ele me manter até agora de pé, tá? Obrigado vocês. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!